Simples é o último degrau de sofisticação. Leonardo da Vinci. Talvez para mim um dos maiores seres humanos que já... Não, ele é um ser humano, mas é um ser humano assim que eu admiro pra caramba. Fiquei sabendo que ele tem uma coisa em comum com outros especiais. Não sei se alguém quer tentar dizer o que é. Curiosidade. Diga. Curiosidade. É só essa opção. É porque ele consegue ser muito curioso em muita coisa. Por isso que ele produziu em tanta coisa. E é isso que a gente vê na vida. Ter Sim, curiosidade. faz todo sentido. Estamos muito felizes hoje de receber pessoas especiais nesta mesa. Pessoas de casa, né, pessoal? Pessoas aí que já são patrocinadores do programa, então não vamos criar muitas expectativas em relação a... Expectativas não, mas vamos criar muitas, né, narrativas para contar. Ruim? Não, mas vamos criar muita narrativa para contar. A gente já falou muito sobre eles, vocês já devem ter visto no meio do vídeo aí a Lari falando. Muito feliz de voltar de férias, né? Verdade. Pô, obrigado. Pô, Johnny aí, como é que tá, Johnny? A gente Tudo até certo? cortou o cabelo. A gente, voltou de cabelo cortado, de barba nova, mas é isso aí, a nova cara do negócio, né? Então estamos aqui com o Mentati. Da Mentati temos Júlio e Larissa, né? Duas pessoas que a gente já conhece aí há algum tempo, que vem ajudando a construir essa história do Bad Talks. E eles vão falar um pouquinho deles aí pra nós, né, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Então, quem começar falando, quem quer dar um agradecimento, querem falar quem é o que faz, né? Quem é você na fila do pão aí, o Johnny brinca, mas quem é o Júlio na fila do pão, quem é a Larissa na fila do pão? Bem, na fila do pão da Mentati, eu sou o CTO, mas é um título que... É um título que a gente usa por conta de mercado, né? Porque o LinkedIn engaja se tem a tag certa. Com certeza. Co-founder, né? Título bonito também. Mas todo empreendedor sabe que títulos, principalmente no começo, são só títulos, né? A gente tem que fazer de tudo um pouco. Então, sou CTO e co-founder da Mentati Solutions, Legal. junto com a minha excelentíssima sócia Larissa, que vou deixar ela se apresentar. Boa. Eu sou a Larissa, então, sou CEO aqui da Mentati Solutions. Estamos aí, né, com vocês nessa parceria já há algum tempo, falando um pouquinho aí de tecnologia e inovação. E principalmente agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Como mulher, principalmente no mercado de tecnologia, já vou puxar um jabá aqui. Uma coisa que eu ia falar depois, já tinha trazido como pauta, a gente tem um mercado e uma diferença muito grande, né? Entre homens e mulheres, é bem isso aí. Mas fala da Mentati, o que a Mentati faz, quem é a Mentati, o que ela resolve, conta um pouquinho pra nós aí. Né? Façam o pitch, aquele famoso pitch da empresa. Então, a Mentati é uma empresa que cria soluções de tecnologia, né? Que principalmente ajuda empresas a criarem inovação, né? A criarem produtos e tecnologia para a transformação digital. Então, a gente trabalha numa pegada aí bem de startup mesmo, né? Uma pegada de criar soluções para o mercado, né? E poder aí resolver principalmente a dor dos nossos clientes, que a gente sabe que tecnologia é um elo, né? Dentro das organizações. E faz total sentido, né, num ambiente de inovação, no qual o mercado está mudando muito rápido, né, a gente poder criar as melhores soluções para os nossos clientes. Legal. Vocês têm algum público-alvo, assim? Tem alguém específico? Hoje a gente trabalha com pequenas e médias empresas, né? Também trabalhamos com grandes projetos, mas estamos começando, é um desafio, acho que para quem está no mercado, é uma escadinha, né, que a gente vai traçando aí. E acho que principalmente ter o foco, né, de entregar um bom trabalho para as pequenas empresas, né, para daí chegar nas grandes empresas. A gente, tanto por questão de passado profissional, a gente tem uma expertise em logística e no ramo de energia solar. Então, são dois ramos que a gente gosta de atender também, porque a gente tem além de conseguir dar um valor no sentido de tecnologia, a gente consegue entregar um valor no sentido de negócio também. Perfeito. E eu acho que pegando um gancho aqui com essa fala do Júlio, a gente fala, e já trazendo também um pouco para a nossa discussão aqui, tecnologia meio que virou um commodity, né? Desenvolvimento de software todo mundo faz. E eu acho que o nosso diferencial está em ajudar as empresas a evitarem gastos desnecessários com o desenvolvimento de soluções que não atendem à regra de negócio da empresa. Né? Então, acho que o sucesso dos nossos projetos está em entender muito do negócio do cliente, né? Entender que a tecnologia muda muito rápido e que a gente consegue, a quatro mãos, né, junto com o cliente, criar essas soluções de uma forma mais assertiva, né? E muito dentro daquilo que o cliente precisa realmente, né? Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer agora.
Mas isso que você falou Não, muito pode legal. perder o gancho. Não, mentira, É muito legal porque a gente vê no mercado muita empresa que chega assim, ó, meu produto é esse, se você quer, você faz isso e deu. Quando você tem uma empresa que você consegue fazer ao ponto meio que personalizado, vou falar para falar meio esdrúxulo, customizado ela mesmo, muito, acho que é. mas acho que vai muito até a mais. É diferente, porque a gente vê para mim, eu acho no mercado seria legal fazer, seria o mínimo, né, fazer, mas não é. E aí você dou os parabéns aí para vocês, acho muito legal e fico interessado no produto. Não, pegando até o gancho, cara, personalizado é interessante, customizado, como a Lari falou, mas o que acontece na realidade é que boa parte das empresas contratam um júnior ou pega alguém sem experiência ou uma empresa sem muita experiência para fazer o software para eles. E daí isso faz gerar um monte de bomba, depois tem que chamar alguém que presta para resolver a cagada que já foi feita e o dinheiro que foi investido. Então, eu tô falando de investimento provavelmente nessa linha. Já vamos pegar a pauta do programa, que é Bad. Ano passado falaram bastante, chegamos ao 10º episódio, contamos histórias com o Johnny aí veio pra frente da câmera, né? E uma das coisas que pediram pra nós, cara, vai mais fundo nas treta, traz mais bad pra nós. Então, já vamos pegar esse gancho do empresas que fizeram projetos errados. Aí vamos contar um pouco sobre a história de vocês. Conta a história de vocês trazendo essas experiências engraçadas, divertidas, cagadas. O que vocês têm pra contar aí sobre, principalmente já pegando desse primeiro pauta que surgiu, que é contratou o programador errado ou uma empresa não muito experiente e deu cagada. Já aconteceu isso no cenário de vocês? Acontece, acho que com bastante frequência, menos até do que a gente gostaria, né? Mais do que a gente gostaria. A gente gostaria de realmente poder contar com colegas mais profissionais, assim, né? Com concorrentes mais profissionais. Mas a gente recebe muita demanda, assim, do tipo, contratei um freelancer, né? Porque, enfim, é natural, tem muita gente prestando serviço no mercado. E aí o freelancer sumiu no meio do projeto, né? E a pessoa comprometida com um produto ali para entregar para frente, né? E aí chega numa situação assim que, poxa, até fez alguma coisa, mas aí você vai olhar, não tem nem condições de continuar, né? Tem que refazer. Então, quando eu falo em evitar gastos desnecessários, tem muito a ver com isso, né? Que aquele profissional que abandona o projeto. Não tô falando só de freelancer, né? Tem aquela empresa que é um exército de um homem só, né? Só tem aquela pessoa que faz tudo na empresa e, de repente, do dia pra noite ela resolve sair e você fica a ver navios aí, né? Com o setor de tecnologia muito refém, né? Dos profissionais. Então, a gente também consegue dar essa escala para as empresas. Eu acho que isso é importante, né? A gente conseguir entrar no negócio do cliente, trazer a tecnologia, né? Criar soluções e, principalmente, não deixar na mão de alguém que pode não estar ali, né? O mercado de tecnologia, ele muda muito, assim. Os profissionais têm muita oportunidade. É difícil reter os talentos, né? Isso, acho que Eu ia conversar sobre isso também. É um diferencial, mas eu acho que tá ali é bem comum, assim. É muito comum a gente receber projetos e a gente ter que jogar tudo fora e falar pro cliente, olha, não tem como trabalhar dessa maneira, vamos começar do zero. E aí é uma negociação, né? Vem muito, acho que do nosso fit de mercado, né? Eu falo mais porque eu sou da parte de projetos mesmo, então eu consigo captar melhor essas dores, né? O Júlio é responsável pela parte de tecnologia, até pelo cargo aí que ele se apresentou, né? Mas eu entendo, assim, muito que é desgastante, assim. Eu me coloco, né, do outro lado como cliente, e realmente você tem que pagar um projeto e o tempo não volta mais, né? O tempo já passou e você às vezes perdeu o time to market, né, do teu produto. Até do índice do Sebrae, se não me engano, o segundo é timing, né? Acho que o primeiro é o projeto, dinheiro alocado errado, uma coisa assim, mas o segundo, que mais a falência é timing, é uma coisa... Não vou falar qual que é exatamente, porque eu não sei, mas eu lembro que um dos pontos muito importantes é o tempo de mercado. Qual a ideia mais idiota que alguém chegou a fazer assim? Essa é uma boa pergunta. Porque sempre assim, o cara chega lá com umas ideias muito bosta. O Uber de alguma coisa sempre vem, né? Uber e iFood de alguma coisa é o mais comum. O pessoal acha que eu vou inventar. Mas agora. assim, a gente entende como referência, né? Sim. Poxa, tu quer fazer referência... Uber que é o maior, né? Enfim. Sim. Então traz alguma referência, assim. Mas eu lembro que você tem uma história aí que... Eu tenho uma... Desculpa, só pra não me perder. Diga-se de passagem que querem acabar com o Uber no país. Que vergonha, hein? Pois é. Como assim querem acabar com o Uber? Sim, porque daí o ministro achou que, se o Uber acha que não tá bom assim, pode ir embora. Isso é verdade. Eles não trazem nada de imposto. Mas tudo bem, desculpa. Vai lá. Não vi. Pelo menos fica 99, né? Pelo menos tá aí funcionando ainda. Não, mas teve uma vez que um ex-colega meu me chamou pra trocar uma ideia, né?
É sempre assim. Eu tenho eu lembrei de uma nossa depois. O do Big If. Tu lembra? Também. Não, mas essa era... O Big If, pelo O do menos, Big era um If era pouco legal, era melhor. legal. Depois Assim, a gente tinha conta. algum sentido. Ou não sei. Nunca saberemos. Nunca Mas saberemos. Esse meu ex-colega me chamou, assim, parecia uma aura de mistério, assim. Sério, tipo... Não podia contar, tinha que ir pra um lugar secreto. Chega aí, vem na minha casa aí no sábado, de tarde. Ele era vampiro Edward do Crepúsculo, tem que Olha. fechar a janela. Fisicamente até poderia ter algumas características, não tô mentindo. E aí, ele chegou assim, olha, eu tenho uma ideia aqui, mas ela assim, ó, é uma ideia extraordinária só que assim, eu vou na confiança contar ela pra você. Então, assim, você... Não pode Descobriu copiar. como ser Midas. estamos fazendo um acordo de cavalheiros aqui, né? E aí, eu como bom gentleman, sim, ó, Bora. Vamos conversar. E aí, estava com ele um amigo dele. E aí eu cheguei, assim, num clima quase de churrasco, assim, tipo, e aí, pô, legal. Conheci o cara, não lembro o nome dele mais, mas ok. E aí, o cara comentou assim, não, porque no Brasil, 70% do pessoal usa iPhone. E eu, Acho que não. estranho esse dado, mas ok. Falei, de onde é que tu tirou esse dado? Não, mas eu vi lá. Mas O eu acho que tá meio... Datafoda-se. Eu acho que do Instituto MR, não sei. Mas ok. E aí, o cara veio assim, não, porque a ideia era desse cara, não era do meu amigo. E ele falou assim, cara, imagina assim, tu tem o teu telefone. E aí, você usa o teu telefone com mais alguém. Aí você pega e cria como se fosse um usuário pro teu telefone com as coisas separadas. Aí eu falei, cara, que massa. O Android tem uma funcionalidade assim. Daí ele, tem? Sim. Ele era usuário do iPhone, ok. Mas tipo, eu falei, cara, então, o pessoal já tem no sistema. Sim. Dele, não, mas eu quero diferente, eu quero que assim, salve até no baixo nível, assim, separado. Os arquivos. Daí eu falei, olha, cara, é um negócio meio complicado, assim, né? Tipo, tu vai fazer isso no Android, talvez você consiga, mas, tipo, tu vai ter uma dor de cabeça, vai ter que, provavelmente, rootar o celular. Mas ele queria. E aí eu falei, olha, e no iPhone, provavelmente, isso aí tu não vai conseguir. Não vai fazer, provavelmente não. Daí ele, mano, não tem como, cara. Daí eu, cara, acho que não. E aí, por dentro, eu pensando, pô... e aí ele... mano, tem como tu dar uma estudada? Dá uma estudada sobre. Tipo... Esse é o mais comum de se ouvir, tá? Cara, não sei, eu não consigo. Dá uma olhada se tu vê se vocês não conseguem fazer isso aqui. Esse, Ele não tinha bebido, né? Olha, talvez tenha. esse é o mais comum de ouvir. E o segundo, eu tenho uma grande ideia. Você desenvolve e eu entro com a ideia. Isso aí nós já esse é falamos no clássico. episódio com o Rodrigo e com o Cavicchioli. E com os dois Rodrigos, né? O Tomioso e o Cavicchioli. Cara, isso acontece muito, né? Eu não sei Só por pra que terminar, assim, o desfecho. Infelizmente, não deu pra fazer a ideia dele, né? Falei assim, não, vou dar uma estudada, pode deixar. E aí, no fim, ele chegou, o meu amigo falou assim, olha, cara, mas a gente tem uma outra ideia. Não tem som, né? Só que essa... Sigilosa. Só com NDA. Daí tu nem quis assinar. Não, nem assinei. Nem quis saber, quis cara. saber o que era. Nem quis saber. Eu e o Júlio, nós tivemos uma iniciativa de uma noite. De uma noite só. A gente sentou uma noite com 4 programadores. 4 ou 3? 4. E discutimos ideias idiotas pra ganhar dinheiro na Play Store. Que era a galera que baixasse ou coisas assim. O nome da empresa era The Big If, ou Grande C. E daí surgiu a ideia de fazer, tipo... aplicativo pra captar energias boas do universo. Tipo, umas ideias, tipo... A gente pegou vários temas e começou a fazer um Trello gigante. Eu acho que deve existir esse Trello ainda, cara. Teste de gravidez no aplicativo do celular. Boa, essa Cara, Essa deve funcionar. Existe. Cara, assim, a gente só olhou coisas idiotas, cara. Isso aqui, putz, isso aqui a galera vai baixar e vai pagar um pila pra ver o que é. Tipo, nossa, surgiu umas ideias muito boas, cara. O The Big If. Nós podíamos retomar isso aí pra ver o que tem de bom lá. Olha que o domínio foi comprado. Nós chegamos a comprar domínio. Sim, gastamos R$40 à toa. E foi feita uma conta na Play Store. Cara, foi gasto só chega $25 a dar- Por que será que eu não o ser lembrava humano de tudo ele isso. gosta de ideia idiota e acredita? E o da Play Store, não lembro se era esse, mas era uma outra conta chamada Boi Mutante Apps. Melhor nome. Boi?
Boi mutante. Isso surgiu porque o Júlio teve um aplicativo com umas paradas que, tipo, era maneira lá e tal. Não lembro o que era aquilo lá. Que Era o Brainwaves. Brainwaves. Melhor aplicativo da App Store, fica a dica. Fica a dica. Se você tá aí, baixa Brainwaves Cara, na mas App Store. pensa só, a gente tá no século XXI, 2023, e tem gente ainda que acha que o planeta é quadrado. Eles não sabem que é Quadrado? oval, né? Não, Quadrado. não faz ideia que é plana. Não, redondo, né? Então, Terra plana. Tá, mas ela é plana redonda ou plana quadrada? É uma boa pergunta aí pra Porque ela eles pode ser os dois. responder. É isso aí. Mas vamos Eles lá. conseguiram pagar, eles juntaram grana e um deles acabou morrendo. Porque daí eles tentaram fazer um foguete, porque eles não acreditam que, tipo, Essa eles história é falam muito assim, boa. cara, não tem como a Terra ser redonda. Que na verdade a Terra não é um redondo, ela é um geóide. Mas enfim. E aí os caras conseguiram botar a grana lá, gastaram grana. Só que eles fizeram os cálculos errados e na hora que lançaram, explodiu. E aí, até hoje... Esse cara tem ao vivo, tem câmera lá vendo lá da estação espacial. É só olhar, velho. E eu não sei o porquê o ser humano tem essa de ser idiota. Até pegando esse gancho. Fez uma cagada grande, explodiu. Acredito que o cara morreu, se não me engano. Claro, morreu. E... Bem provável. O que de cagada grande já aconteceu que vocês podem contar aí pra nós? Tipo, putz, eu tinha um projeto, a gente perdeu 1 milhão nessa brincadeira aqui. Ou tipo, nossa, isso aqui nós tivemos que demitir um time porque o produto foi inteiro fora. Teve algum produto que vocês desenvolveram inteiro e nunca vendeu? O que tem de legal aí pra contar pra nós? Que é dessas histórias tradicionais. Caixa preta, abre a caixa Todas preta. as alternativas. Todas já. Então tá bom, vamos começar aí. Ó. Já vamos Vamos esmiuçar isso Mas aí. eu tenho, assim, bastante histórias, assim, da minha vida passada, né? Antes da Mentat aí. Teve uma vez que eu fui atualizar, assim, um servidor. Eu trabalhava atendendo um cliente, e, enfim, ele tinha um servidor e eu precisava... Sabe quando você trabalha com uma tela super pequena e você tá conectado remoto num servidor? Não faça mais nada, tipo, tenha atenção no que você tá fazendo. E aquele dia eu tava fazendo 1000 coisas, e aí vem colega, fala com a gente, eu tava com aquela tela aberta. Eu não sei porque eu tava com a tela aberta do servidor. Eu sei que ao invés de atualizar a versão na minha máquina lá, que precisava pra rodar um negócio, eu atualizei a versão do servidor e atualizou o cliente inteiro. Aí todo mundo ficou fora, assim. E eu fiz um serviço de 30 minutos em 2 minutos. Tipo, eu falei, não, agora eu atualizei, agora eu vou terminar. E fiz rápido, assim. E aí tocou o telefone e atendia o cliente. E aí eu falei, não, já tá tudo normal aqui. Eu já verifiquei uma interrupção aqui no serviço, mas já tá tudo normal. Cara, antes do cliente me ligar, tipo, consegui resolver. Mas foi um daqueles momentos, assim, que você questiona a tua existência na Terra, Sim. assim, tipo... E tu pensa, você é demitido, dessa aqui não vai ter Não, como. Essa dessa aqui não é passa, rua, essa aqui não né? passa. Mas deu tudo certo, assim. No geral, eu sempre tive muito cuidado, porque eu sou meio desastrada, assim, tipo, tô com esse copo aqui, eu tenho que cuidar pra não bater e virar. Então, eu sempre fui meio, assim, de muito precavida, assim, mas esse dia foi, assim, tenso, assim, foi bem punk. E tu, Julião? Teve alguma? Ainda que exista o rollback, né? Não, eu poderia contar algumas mais leves, mas eu vou contar uma Pesado. uma ruim, assim. Isso aí, essa Uma que foi ideia. cagada mesmo, assim. Fazem muitos anos. Muitos mesmo, não é mentira. Pra não parecer que é na última empresa. Não, mas foi um freela que eu fiz para Viu? Não uma empresa. contratem freelas. Fica a dica. Não contratem um Júlio que tinha nem 2 anos de experiência para fazer um freela, que faz 10 anos mais ou menos isso. Mas foi fazer umas alterações em um site e aí tinha um formulário. Aí o cliente não tinha assim um ambiente de homologação, de testes assim, e aí eu tava testando a minha máquina. Só que as credenciais também não tinha nada separado. Então a forma que eu consegui fazer era comentar a linha que mandava o e-mail, né? Porque, poxa vida, vai mandar o e-mail quando eu tô fazendo teste? Não, né? E aí fiz todo o trabalho, foi ali acho que umas 2 ou 3 semanas ali trabalhando e fazendo mudanças. E aí foi pro ar. Beleza, show de bola. Aí, na época, eu lembro que um conhecido meu que trabalhava lá falou assim, cara, o gerente comercial ali tá estranhando, porque já faz uma semana que tá no ar a landing page, não veio contato nenhum aí. Nenhum e-mail veio. Tipo, ele tava tipo, caramba, o que tá, Sim. né? A gente fez, Onde pensamos, tá errando? a estratégia, onde é que estamos errando? Aí eu, opa, Acendeu a Peraí. luz, assim. fui lá estavam usando Bitbucket naquela época lá, olhei, eu... Aí fui lá, descomentei, né?
Dei um commit, dei um push. Falei, viu? Sobe lá no site lá, umas alterações lá. E aí eu acho que veio os contatos, mas o pessoal perdeu, acho que ali... Acho que foi uma semana, assim, de leads. Tá de boa. Mas pra quem não é da área técnica... Pra quem não é da área técnica, é um botão e ele tirou a ação do botão. Então tu clicava pra enviar e aparecia que enviava, mas não enviava porque por trás não fazia nada. Pior que aparecia isso. E por trás não fazia nada, né? Aparecia a notificação dizendo obrigado por entrar em contato, mas não fazia nada. Então é uma cagada bem comum, inclusive. Eu já vi muito disso. Você tava tentando lembrar. Lembrou de alguma coisa? Não, tava tentando lembrar alguma coisa. Assim, Eu vi que tu olhou com uma cara de longe, distante. Não, é que eu vejo alguma isso. Alguma cagada recente aconteceu na sua vida? Que eu vi que tu Hoje, tava... talvez? Hoje, talvez. Tu viu que eu tava olhando com um olhar de profundidade pro lado. Eu vi que você chegou meio... Quer compartilhar com nós, amigo? Conta para nós. O que tá acontecendo? Eu Tá virei cantor da noite, assim. Agora eu desisti da vida de programador. Tô até fazendo bom. uns desenhos aqui pra no final. Não, mas assim, o que eu gosto de ouvir de convidado é de coisa assim que tem meio que um... Eu não sei se é a palavra correta em inglês, se é turning point ou se é turnover. Um momento de virada? Mas eu acho que é outro, enfim. Qual que pra vocês, cada um de vocês, assim, cara, teve deu uma cagada ou aconteceu algo ruim e vocês, tipo assim, bateu assim, é isso, vou fazer isso. Porque muita gente fica muito tempo, assim, batendo cabeça e nunca vai pra frente. Eu digo vai pra frente, é tipo assim, se achar algo legal, saber assim, cara, é isso que eu vou fazer. Desistir de um projeto. Porque a gente faz muita coisa, a gente não sabe, às vezes, quando parar e quando passar pra outra. Seja em relacionamento, trabalho. Qual que foi de cada um de vocês? Um ponto de virada, hein? Acho que pra mim foi... Eu trabalhei em muita empresa, assim, e... Enfim, fui empilhando trabalhos, assim, no Só área de tecnologia? Só na área de tecnologia. Mas eu trabalhei em todas as funções possíveis dentro da área de tecnologia. Até eu descobrir o que eu queria fazer, né? Que foi a área de gestão de projetos, assim, que eu me encontrei e trabalhei, assim, forte nos últimos 7 anos, né? Mas quando eu tava na faculdade, eu achava que ia ser programadora, assim. Tipo, tô me formando, só existe programação, isso aqui vai mudar o universo. Vou escrever código. Vou escrever código. E aí foi trabalhar, assim, e você vivencia algumas coisas que é do tipo, você cria muito pouco, né? Você pega, tipo, empresas que não são o nosso caso, que é uma software house, que realmente cria muita solução, que entrega a solução. Então, você tá imerso em desafios, novidades. Mas empresas, por exemplo, que tem um SaaS ou que tem um software de caixinha, né, que a gente fala. Então, você fica muito ali naquele dia a dia maçante, é muito tedioso, assim. E na maioria das vezes é só reparar algumas coisas, né? Sempre você tá consertando alguma coisa que tá parando de funcionar, né? Então, é só, tipo, trocar o motor do carro com o carro andando. E aí, assim, ó, eu me frustrei bastante, assim, nessa vida de desenvolvedora, né? E também porque eu trabalhava com Java, né? Não vamos... Java é muito bom, Eu juro que ela falou, eu pensei, trabalhava com Júlio. Júlio, Não, Java trabalhava é muito legal. com Java, assim, ninguém merece, então eu acabei desistindo de ser programadora, né? E Sério? aí, E aí eu passei, por exemplo, na área de qualidade, testes na qualidade, tenho certificação de BigTest, que é o Instituto Brasileiro de Teste e Qualidade de Software. Fui pra área... Te achou da carteirada? Não, Tá o Júlio vai puxar as dele daqui a pouco. Aí fui pra área de atendimento ao cliente, assim, que na época se chamava atendimento ao cliente, né? Porque eu já tenho uma vivência aí de longa data, né? Então, tô falando de termos bem antigos, porque era o que estava assinado da minha carteira na época, assim, né? Gerente de atendimento ao cliente, ou responsável pelo atendimento ao cliente. Que é a área de Customer Success agora, né? E assim, você vivencia... É um tédio 2, assim, né? Porque eu admiro muito quem vive nessa área, assim. Tem que ter muita paciência pra atender aquele cliente assim, ó. Não. Era assim, ó. Uma maneira técnica, que é cliente burro. Não, eu acho que assim, não é nem isso. Mas eu passava o dia todo configurando impressora fiscal, gente. Mas também é um saco, né? Não, cupom fiscal. Configurar a impressora é um saco. A impressora normal, que é só pra imprimir o papel. A impressora fiscal é pior ainda, cara. É a então, famosa... assim, e aí eu fui, né? Não é isso que eu quero. Então, elimina. Aí vai pro outro. Então, eu acho que não sei se teve um ponto de virada, assim. Mas eu acho que eu fui testando várias coisas, entendendo o que funcionava pra mim e o que não funcionava, né? E querendo ou não, o suporte técnico, ele é um ponto de entrada dentro das empresas, né? Pra quem não tem experiência com desenvolvimento, principalmente, né? É a área que mais precisa de pessoas, né? Então, é aquela história.
precisando de emprego, tô indo, né? E aí eu entendi, assim, que fui entendendo o conceito de desenvolvimento de software, né? Não existe só programação, que era na minha cabeça lá no início, né? E aí, enfim, trabalhei com BI, trabalhei com automação de processos, RPA, e em determinado momento eu cheguei nessa virada, aí eu falei, não, quero trabalhar com gestão de projetos, né? Quero liderar times, né? Quero conquistar a liderança desses times e quero principalmente ter esse contato de entrega, de entendimento da dor do cliente e poder fazer a entrega. Eu acho que isso legal. pra mim foi, assim, um brilho nos olhos, assim. Tu entender que a pessoa tá tendo uma dificuldade, a empresa como um todo, né? Você levantar isso, trazer pro time, a gente trabalhar numa solução. Muitas vezes não é de primeira, né? Você vai adequando ali e você chega e você olha, o teu usuário olha pra ti e fala, cara, tu mudou a minha vida. É isso aí. Eu ficava até 10 da noite aqui digitando esse troço. Esses e agora dois eu não momentos preciso Legal mais. porque assim, sai do comercial, que não tem nada a ver, ou não se envolve, aí vai pra reunião da equipe do desenvolvedor, chega lá, daí vai o CS pra implementar, mas... E eu vejo que falta muito, às vezes tem um gerente real, tipo lá no Matrix, né? O cara que entregava a chave, assim, dizia, cara, essa é a chave. Porque às vezes você entrega um monte de chave de porta que não é que serve, você só entregou lá, ó, tá aqui, se me paga, vai ter que me pagar tanto, e deu. E eu vejo que é muito legal quando você tem um gerente, mesmo porque a preocupação se torna diferente. E quando você fala ali de conversar realmente com o usuário, isso talvez é o que torna uma empresa diferente. Mas eu entendi que eu conseguia ser boa numa coisa, que era conversar com o usuário na linguagem do usuário e conversar com o time de desenvolvimento no tecniquez. Sim. Então eu conseguia fazer esse meio de campo. Né? Eu E não é conseguia ser uma difícil. excelente desenvolvedora, né? Eu não era a melhor desenvolvedora do time. Tipo, eu tinha que me difícil esforçar isso. muito pra trabalhar com desenvolvimento. Diferente do Júlio, assim. O Júlio tem talento, entende? Você consegue ver isso dentro de uma tato. sala de aula, quando você tá com teus Sim. colegas. Pô, tinha aquele cara de lógica lá que resolvia as coisas muito rápido, né? Eu tinha que me esforçar muito, né? Pra conseguir manter, assim, resolver os desafios, por exemplo, né? Eu não era uma pessoa com extremo talento nesse sentido. Mas eu entendi que eu conseguia atuar nesse meio de campo. E pra mim legal. foi uma virada de chave, porque eu tinha atuado com o cliente, como desenvolvedora, e aí Mas não consegui nesse meio de atuar nesse meio de campo. Foi bem legal. E os dois momentos são super satisfatórios, né? Um quando o cara chega com a ideia maluca lá e daí você consegue entender e transformar aquilo num requisito. Dizer, cara, beleza, entendi que tu quer fazer um Uber pra trator. Pá! Vamos fazer assim, ó, o Uber de trator tem que ter, então, pô, tem que pedir, tem que não sei o que, vai ter que envolver. E o cara, bah, é isso, é E isso. é um trabalho extremamente criativo, né? É muito da hora, é muito da hora. E você busca referência e traz ideias, assim, acho que é bem gratificante. E eu, inclusive, no final, eu tenho uma ideia muito legal que a gente pode falar. Cara. Acho que no final nós podemos... Não tem que assinar uma NDA. Essa ideia... Eu vou passar pra eles assinar aqui. Não, eu não NDA. acredito em NDA porque isso é a maior besteira que tem. Não existe Como ser diz o dono Johnny, de ideia. manda quem tem dinheiro. Se o cara que assinou a NDA quiser copiar e tem dinheiro suficiente, Mano, você não que existe você ser lasca. dono de ideia. E tu, Júlio? Turning point aí. Rapaz, eu acho que não consigo me lembrar exatamente de um Específico. Um específico, assim, mas eu gosto de refletir na minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, em momentos que mudaram o meu caminho, sabe? Uhum. O primeiro momento que eu consigo, assim, de cara me lembrar no quesito carreira foi quando eu fui começar a fazer estágio na universidade que eu estudei. Eu estudei na UNCPECO, me formei em Sistemas de Informação. E aí lá tinha um programa muito legal, o programa de residência de software, que dava uma vivência para os alunos. CRS? Isso, CRS. Ainda existe. Assim, foi um programa que mudou minha vida, de certa forma. Legal. Indico para todos os alunos da UNC. E aí lá era uma turma de 10 alunos, e a gente tava separando papéis, né? Ah, você vai ser back-end, você vai cuidar de tal coisa. E aí ninguém queria ser front-end. E era, assim, querendo ou não, o motivo era meio besta, mas ninguém queria ser front-end. Que tem um pouquinho de orgulho nisso, né? Que o back, querendo ou não, é o cara que faz as coisas difíceis. Faz as coisas entre aspas difíceis, mas porque o front é mais criativo, mais designer, parece, né? Naquela Menos época era um outro motivo, mas eu não Aquela vou deixar. devia ser tipo muito quinta série. Era um motivo piada, muito assim. quinta série. Ah, pode contar no off depois? Depois. Então tá. Não vamos cancelar o Beto Eu vou Talks. escrever aqui, ó. E aí... Quinta série. E aí... eu pensei assim, né? O cara que gerenciava na época
ele falou assim, quem que vai ser o front-end? E aquele silêncio, né? E daí eu pensei assim, cara, por que não? E eu fiz, né? Fui o front-end. E assim, eu sei que se eu tivesse sido o back-end naquele dia, talvez eu chegaria onde eu cheguei, os lugares que eu trabalhei, mas possivelmente não. Possivelmente teria sido uma outra trajetória. E aí, beleza. Daquele lugar, eu saí de lá depois de 11 meses, terminou o estágio. Fui para uma empresa, não fiquei muito tempo lá, por outros motivos. Mas por causa que eu trabalhei front-end, eu entrei na própria universidade depois como programador front-end. Que massa. E era massa no começo, mas passar o dia inteiro das 7h30 até as quase 11 da noite não é tão legal. Mas tinha comodidade, né? Não precisava me preocupar tanto com o transporte entre o trabalho e a universidade. Mas foi legal. E por causa disso, eu conheci tinha um colega lá que trabalhava no setor de design, que depois de um tempo ele saiu. E aí, quando ele saiu, ele foi ser sócio de uma empresa de designer. Um clube de criação, que eles chamavam na época. E por conta da gente ter se conhecido, por eu ter tido toda uma vivência de front-end e uma vivência de design também, porque eu me interessava por esse assunto, ele me convidou para trabalhar com ele. Então, eu fui o primeiro funcionário daquela empresa. E aí, naquela empresa, né, eu fiquei cerca de 1 ano, mais ou menos. Muitas histórias, muitas coisas aconteceram. Encerrei o meu ciclo. Olha só que bonito. E aí eu lembro que eu estava terminando a faculdade, tinha começado a fazer uma pós de desenvolvimento mobile, e aí apareceu a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento Android na época. E era uma área que eu não tinha experiência prática, essa é a real. Não tinha experiência nenhuma, tinha uma experiência teórica e de uma disciplina só. Que ano que era isso? Acho que era 2016, começo de 2016. Quase ninguém tinha experiência com Android naquela época. Tipo, não tinha Android Studio 16 ainda, eu acho. Não, 16 já tinha. Tinha porque começado. Tava começando porque eu comecei em 2013 no Android e era só Eclipse. Então, pô, ninguém sabia o que nós estávamos fazendo. Então, era um monte de galera tentando aprender, né? Tentativa e erro. E ainda mais, não desmerecendo em nada, mas tipo, em Chapecó, nesse ano, era pior ainda. Devia ter o quê? 10 programadores Android em Chapecó. Olha, acho que é bastante se falar isso. E aí eu pensei assim, mas eu não tenho experiência. Me candidato? Tento o processo? Por que não? Por que não? Exatamente. Deu ali umas semanas, entrei na vaga. Conheci a Larissa lá, inclusive. Olha só. Verdade. Provavelmente não estaríamos sentados nessa mesa nós 4. Se não fosse isso. Se não fosse isso, ela não estaria aqui. Brincadeira, né? Mas, por conta de eu ter trabalhado lá, eu conheci pessoas, aprendi desenvolvimento Android, mobile, me desenvolvi muito como profissional naquela época. Trabalhei um tempo também como freelancer de noite, que eu consegui esse freelancer por conta do meu trabalho, né, trabalhando com Android. Outras vivências, outras experiências por conta disso. E no final, querendo ou não, eu arrumei uma outra oportunidade por conta de ter trabalhado lá também. Sim. E aí eu saí de lá por conta disso. Fui para uma startup. Também muitas vivências, muitas experiências. Só que, de novo, foi aquela, né? Tipo, tô aqui, beleza, tô ganhando um salário ok. Estava descontente com algumas coisas também. Mas, vou sair para uma startup. É arriscado. Bastante. Principalmente naquela época para mim, como pessoa. Mas, por que não, né? Fui lá, trabalhei uns 2 anos. Até eu brinco que meu recorde é uns 2 anos sempre nas empresas. Não tô dando recomendação com isso. Mas... Quanto tempo vocês já estão juntos? Que a gente se conhece desde... Não, a Mentati tem mais de 2 anos. A Mentati vai fazer 2 anos, né? Tá. Né? Olha, Deixa eu vai cair fora. Deixa eu anotar aqui no meu anotar bloquinho. 2 anos. Mas, cara, é bem engraçado isso de cíclico, porque tu tem um tempo de amadurecimento e, cara, às vezes tu se desenvolve mais rápido do que a empresa. E até só pegando esse gancho, eu e o Júlio, a gente já conversou sobre isso, a gente já trabalhou junto, né? E a gente já conversou, eu
fui bem claro, cara, essa empresa aqui nesse momento, e com o budget que a gente tem, a gente é uma empresa que a gente é ponte. A gente tem que entender que vai vir um programador pra cá, ele vai aprender, ele vai fora. Cara, tipo, tinha pessoas que não viam da mesma maneira, mas eu era bem claro em dizer, cara, não vai conseguir segurar porque tinha salários naquela época, a gente falando 2019, 18 ali, cara, a galera pagava o dobro, o triplo em São Paulo, para o mesmo cara que ficava aqui home office. Então era só até o cara entender que ele podia ganhar o dobro do salário dele submetendo uma empresa de Florianópolis, por exemplo. Então, e o conhecimento não é muito diferente do que o conhecimento que tinha lá. Eu já tinha noção disso e é importante ter. Tu tem que ter uma noção que às vezes tua empresa, teu profissional vai evoluir mais rápido que tua empresa, né? Não, e assim, nem sempre é salário, né? Eu Muitas saí, vezes é salário. muitas vezes, na maioria das vezes, eu saí pra ganhar menos. Né? Então, assim, era já muito... deixei de ganhar mais por causa disso Era também. muito questão de reconhecimento, pra mim, né? É questão de desafio, principalmente. Então, eu não gosto de coisas monótonas. Eu tenho pavor de fazer tarefas repetitivas. Liberdade criativa. E poder ter liberdade, né? De horário, muitas vezes, de você poder ter aí uma agenda que você tem o teu próprio controle. Então, eu acho que são pontos, né? São diferentes coisas que os profissionais buscam. Sim. E tem que entender muito de cada um também, da jornada de cada um, né? Pra ver o que a empresa consegue oferecer também. Até Tem só coisas- finalizando a história do Júlio é legal, porque eu conheço todas as empresas. Quando ele falava essa aqui, eu sabia qual empresa era e foi ainda. Mas quando a gente trabalhou junto, teve um breakpoint, a gente falou qual antes? Um ponto de Turning point. turning point. Segundo o Flávio saímos- Augusto, ponto de O inflexão. ponto de... Então, Flávio Augusto, né? Flávio Augusto, ele vai vir aqui, pessoal, esse ano. Um dia, quando ele tiver pro Chapecó, a gente dá um jeito. E, cara, nós fomos caminhar, não lembro se foi no Ecoparque ou no Verdão, são complexos esportivos aqui de Chapecó. E eu pedi pro Júlio, ó, ninguém sabe disso aqui, eu posso te contar porque eu preciso pedir um conselho, eu não tenho pra quem pedir. E era um assunto que eu não podia... Eu só contei para o Júlio. E nunca saiu de lá. Tu fez ele assinar um NDA? Fiz assinar o NDA e falei, ó, não, é que é compromisso de cavalheiros, igual o Júlio falou. E ele, como cavalheiro, ele não, pode me contar que não contarei pra ninguém. E eu pedi um conselho e aquele conselho mudou todo o destino da minha vida. Numa caminhada com o Júlio. Então, Olha foi um só. turning point importante pra mim. Se alguém quiser caminhar comigo, eu cobro por hora, tá? 1.000 pila a hora. Mentoria. Se muda a vida, cara. Ah, muito bom. Por que não vender isso aí, né? Se muda a vida, por que não vender? Quantos planetas- LP, acesse agora bedtalks.com.br/muda sua vida com o Júlio. Quantos planetas o Pequeno Príncipe voou pra conseguir mudar, entender? Quantas guerras ainda os Estados Unidos fez e não entendeu qual é que é? Um ponto agora. Hoje ele tá mais profundo do que o normal. É, E olha que que normalmente ele é profundo. Hoje ele tá um oceano de Tô profundidade. fazendo vários desenhos aqui. Galera, vamos lá. Maior mentira que cada um contou pra si mesmo. Essa eu adoro. Qual que é a maior mentira que vocês já contaram pra si mesmo? Ou que vocês estão contando agora, ou que contaram, mas ou que estão contando nesse momento. A maior mentira que eu contei a mim mesmo é que eu nunca menti. Ah, boa. Porque continua sendo uma mentira. Que continua sendo... Não que sei, hein? É, Será que é verdade? é aquele negócio de toda regra tem uma exceção. Inclusive a regra que não tem exceção é a regra Que é a exceção. que não tem exceção. Que é a exceção. Que é É a exceção da própria regra. Mas essa é uma pergunta Entrou no looping. profunda. Eu acho que assim, meio clichê assim, mas eu acho que é questão de acreditar em si mesmo, sabe? É meio bobo isso, assim, mas eu decidi que eu queria vir pra área de tecnologia muito cedo, assim. Eu tinha 14, 15 anos, ganhei um computador e decidi que eu ia entender aquela máquina, Você né? não jogava? Jogava, né? Jogava pra caramba. E assim, mas eu gostava de entender profundamente o que tinha por trás daquela máquina. E para mim fez total sentido, não, vou mexer com isso aí, né? Vou seguir em frente. E aí, quando eu cheguei na universidade e eu olhei assim, eu lembro daquele corredor, assim, de homens, né? Pra chegar na turma. E eu pensei, vai ser mais difícil do que eu pensava. Foi esse pensamento que eu tive no corredor. Vai ser mais difícil do que eu pensava. Não por assim, pelo conteúdo, pela faculdade, mas por sobreviver neste meio, né? E aí eu acho que vem muito disso, assim, a gente começa a desacreditar um pouco em si mesmo, né? E para mim faz total sentido ter acreditado, assim, e ter seguido em frente em todas as minhas decisões, né? Eu coloquei uma decisão, assim, que não tem nada a ver com tecnologia, né? Mas eu coloquei na minha vida que eu ia conhecer o Grand Canyon, nos Estados Unidos. Que da hora. Ah, olha só. E assim, todo mundo falava pra mim, não, Larissa, você não vai conseguir. Tu tá recém-formada, entendeu? Você não vai conseguir tirar visto, Estados Unidos não. Escolhe outro país, vai pra Irlanda,
entendeu? Vai pra Austrália, é fácil, não precisa de visto, vai lá e resolve. Eu falei, eu quero conhecer o Grand Canyon. Boa. Né? Eu sou capaz de fazer isso. E aí Conseguiu realizar já? consegui realizar, fui Olha pra só. lá. E aí, quando veio essa oportunidade disfarçada, porque a oportunidade nunca vem de bandeja, assim, vai estar aqui, vamos conhecer o Grand Canyon, comprei uma passagem aérea. Pra mim não era fácil, né? Tipo assim, financeiramente falando e questão de tudo, né? De largar trabalho, de você ter que abandonar uma vida realmente pra Ir lá. ir atrás. E essa oportunidade veio pra mim, assim, do tipo, você vai pro Texas. E eu pensei, ótimo, o Texas é muito mais perto do Grand Canyon do que eu tô hoje, né? Então eu vou pro Texas, que pode ser um passo pra eu chegar até o Grand Canyon. Então, tipo, fui lá e acreditei que eu seria capaz. E aí, depois de muitas histórias e muitos acontecimentos lá, eu consegui ir até o Grand Canyon. Com 3 baldeações, 27 horas de viagem de Dallas até chegar em Los Angeles. E depois mais um ônibus de turismo de umas 6 horas pra chegar no Grand Canyon e ficar 30 minutos olhando pro troço. Mas eu fui, entendeu? Então da acho que hora. vem muito disso, assim. Valeu a pena? Mas com certeza, eu sou outra pessoa depois que eu fiz isso. Mas só eu que você- consegui. Não, e tem mais, enfim, muitas histórias. Não, fala, Não, conta do Grand Canyon, agora, é interessante, despeja, pô. despeja. Tem muitas badges minhas nos Estados Unidos, né? Perrengue, assim, sim. né? Conta lá. Bom, primeiro que eu gosto de andar de bicicleta. Eu tenho 2 bicicletas, né? E lá eu só me locomovia de bicicleta. Não tinha dinheiro pra comprar carro e andar de carro lá. Então, comprei uma bicicleta no Walmart, assim, das mais comuns, e andava de bicicleta. E aí, eu, na verdade, saía, né, por tudo, mercado, o que vocês imaginassem, curso de inglês, trabalhei lá, enfim, perrengue, trabalhando em restaurante, sabe como é que é, imigrante, não sabia falar inglês direito, galera te exclui assim. Eu falei, Só pra ok. entender, tu deu uma, tipo assim, você fez uma, tipo, vou lá trabalhar, tipo, de alguma, ou você foi trabalhar na tua área lá? Não, fui trabalhar em restaurante. Você foi trabalhar em restaurante? Eu terminei a faculdade, trabalhava aqui de assistente já de TI, assim, né? E aí larguei tudo Largou pra ir pra tudo lá. e foi. Peguei uma mochila, tudo que eu tinha cabia na mochila e numa mala de mãos. Eu fiquei Essa parte boa de ser minimalista, né? Não e tem fiquei nada. 6 meses dormindo num colchão de ar nos Estados Unidos. Foi na época da novela América? Eu ia dizer Não, tipo porque a eu fui com Sol, visto, mas é que eu tudo não lembro o certo. que a Sol fazia de trabalho. Eu fiquei com meio medo. É complicado fazer essas analogias, Não, mas eu eu não não lembro fazia. também. Eu não faço lembro, ideia. não. Assim, eu queria fazer uma coisa dessa. E aí fiquei 6 meses lá, tipo, sozinha, né? Tipo, me virando. E aí andava fazer tudo de bicicleta, né? Tipo, pra cima e pra baixo. No Texas, clima desértico, né? Muito quente, terrível. Muito petróleo. E Tomava banho em tem petróleo. acho que é uma estatística que tem um tornado a cada 3 dias no Texas. Nossa. E eu de bicicleta, né? E eu nunca tinha ligado a estatística com a minha bicicleta. cara. E aí, um dia eu fui no mercado, assim, 4 quilômetros de casa, fui no mercado longe, porque eu gostava de conhecer lugares diferentes. Voltando de bicicleta do mercado, né, com as minhas comprinhas ali. Achei que tu ia dizer que tu pedalando. voltou e a bicicleta não tava mais. Não, isso era de boas. Aí, voltando, assim, do mercado com as minhas compras, na rua, assim, que nem sempre a galera passava por mim, sinal de luz, buzinava, enfim... Eu falei, o que tá acontecendo hoje? Não pode ser, tem alguma coisa errada, né? A bicicleta tá Que cagada que eu tô quebrada. O que eu fazendo? tô fazendo errado? Eu não posso andar aqui, né? Tu já começa com essas paranoias. Daqui a pouco vai chegar a polícia aqui, vou ter que apresentar os documentos. Será que eu trouxe Vamos meu deportar. passaporte? Né? Não deportar não, mas eu tava preocupada, eu tava com o passaporte ali na Brasileira, mochila, né? senhora Porque eu brasileira. também não queria sair com o passaporte pra correr o risco de perder o passaporte. Sou meio desastrada, pensei, não posso perder o passaporte, deixo em casa sempre. E aí, beleza, chego, né? Depois de todo mundo mexer comigo na rua, chego em casa, ligo a televisão, tinha dado um tornado, tipo, a 10 quilômetros onde eu tava. Na vista aérea, assim, da televisão, eu consegui reconhecer o local que passou o tornado, derrubou a árvore. Dava pra ver casa, você, a bicicleta e o assim, tornado. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Caralho. Então eu sobrevivi ao tornado, né? E, tipo, Tornado Survivor. e não tava assim um dia nebuloso, assim, tava um dia de temporal normal no Brasil, assim. Não jamais imaginei que fosse ter um tornado. Depois eu fui pesquisar e realmente era bem comum no Texas isso. Nossa. Tanto que todos os lugares têm abrigos, assim, né? Tipo, Não sabia. Tu tinha em casa abrigo. tem tipo no condomínio, né? Aham. Eu morava no condomínio, tem tipo um local pra abrigo, né? Olha só, não fazia ideia. Qual cidade que era? Eu morei em Bedford. É no Bedford. distrito de Dallas, assim, bem próximo ali Que de massa. Dallas. Você foi ver algum show de alguma banda? Não fui. Não tinha dinheiro. Oh. Mas assim, daí a outra história que eu queria contar é que num dia andando de bicicleta, eu caí e quebrei meu braço. Putz, teve que usar o E aí, assim, detalhe, hospital americano. Eu fui Se pros fudeu. Estados Unidos
pra ir visitar o Grand Canyon. Mas eu tava no Texas. Então eu não tinha cumprido o meu objetivo de conhecer o Até Grand porque de Canyon. bicicleta deve ser uns 12 dias. E aí eu caí assim, e, né, acidente e tal. Pensei, putz, aí vi que tinha alguma coisa de errado. Fiquei 2 dias com o braço daquele jeito, fui pro hospital. O médico gesso, né? Botou gesso e me mandou embora. Falou, não tem fratura, foi trincou e tal, vai pra casa e fica aí imobilizado. E aí eu só pensava, meu Deus, como é que eu vou embora sem ter conhecido o Grand Canyon? Eu vou falhar na minha missão. Eu só vim aqui pra conhecer o Grand Canyon e agora eu quebrei o braço. E aí passou uns 20 dias, assim, eu voltei no hospital. E o médico me pediu... Detalhe, né? O médico usava bota de cowboy. Ah, O médico que me atendeu usava uniforme azul com as botas de cowboy. Vermelha. E eu tenho um sonho de usar a bota de cowboy. Ia ficar bom em você. Eu vou pegar Combina muito contigo. Eu vou Bem pegar teu uma estilo. moto e eu vou cruzar vestido de cowboy. Vai pro Grand Canyon de moto de cowboy. Vou Vai. cruzar todos os Estados Isso aí. Unidos. E aí, terminando a história, eu cheguei pro médico e falei, eu quero tirar o gesso. Aham. Tipo, na minha cabeça eu precisava viajar, eu precisava conhecer o Grand Canyon. Ele tava dando o tempo já do visto. Eu podia Mas você não ficar só podia de 6 gesso? meses. Ah, mas é que eu... Perrengue, né? Sim. Mochila e tal, né? É verdade. Aí o médico falou, tá bom, tirou o gesso. Aí fui pra casa, fiz fisioterapia na banheira da casa, né? Que toda casa tem banheira lá. Falei com uma amiga aqui que é fisioterapeuta, me passou uns exercícios, dei uma ajeitada no braço e fui Sozinho. conhecer o Grand Canyon. Aí eu falei, cara, depois disso eu posso fazer qualquer Não, coisa, assim. Sobreviver a um tornado e a uma quebra de braço? Pô, mas credo. Isso aí. Aí por isso que eu acho que assim, a gente se subestima às vezes, né? Então tem tudo a Boa. ver com a nossa capacidade de tomar iniciativas e decisões, né? Pra fazer aquilo que a gente quer na Tu vida. me lembraste uma história de um cara que eu não gostava, não sei o porquê. Puxou, Cortella? Tu me lembrastes de uma história? Pior que estão me tirando porque eu tava imitando o Cortella. Eu fui Foi fazer por isso uma... que tu imitou ele demais, eu fui tá aí. imitar uma palestra e eu comecei do período helênico. Mas, E querido, aí desculpa. era do Tom Brady. E eu não sei o porquê que às vezes, a gente sempre tem um vilão Da e NFL? um herói. É. Aham. E não era pra ele ser o Tom Brady, porque eles tinham contratado o maior quarterback por 100 milhões de dólares e o cara se machucou, sei lá, no segundo, terceiro jogo. E o cara não tinha mais como jogar. E aí quem que sobrou? Ele. E ele veio. E aí conta todas as vezes que ele ganhou, que ele perdeu. Meio que estilo Jordan, assim. E ele falou assim que o grande diferencial é a mentalidade. Que com o tempo, assim... É como às vezes da programação. Eu ouço muito do lado do pessoal. Qualidade... Quer dizer, skill a gente aprende. Agora, valores, virtude, a gente herda. E aí, daí ele começa assim a falar da família dele, como é que ele é. Cara, e conta muito isso, porque assim... Ele falou que ele queria ser um jogador de qualquer jeito. E aí eu fico vendo, quando você estava contando, me passava na cabeça assim, que toda coisa grande que a gente faz na vida, o país, ele tem alguma coisa grandiosa. Aí você lembra assim, pô, o Tom Brady, não, cara, eu vou ser jogador. E ele passou por um monte, porque a carreira dele foi isso aqui. E, cara, ele sempre se manteve assim, com aquela mentalidade que ele iria conseguir. E eu acho legal, porque, como você falou, principalmente a gente brasileiro, né? A gente tem uma mentalidade de cachorro perdido, né? A gente vai pra lá e fica assim, pô, cara, lá parece o outro planeta. Lá eu fui lá ver lá no Cabo Canaveral, né? E você vê a história do quando a gente foi pra Lua. Eu falo a gente porque foi a raça humana, né? O cara chegou assim, ó, tem esse orçamento aqui, vocês têm X meses pra desenvolver. Foda-se. E foi assim, cara. E a gente foi com um trequinho assim. Hoje a gente tem um computador, não consegue resolver um monte de problema. E os caras foram. Então eu acho que o ser humano ele é muito voltado e baseado assim quando você tem um objetivo. Eu vejo por mim. Propósito. Eu funciono muito pra mim. Se eu tenho um objetivo assim, ó, Vitor, eu tenho que fazer tanto em tanto tempo. Pô, eu funciono. Se fica assim, faz assim. E eu acho que a vida de todo mundo mais ou menos é assim, faz assim. Porque as pessoas não botam objetivo. Elas só vão vivendo, elas acham que vão ficar velhas e vai ter alguma coisa. Mas enfim. Eu vi uma frase esses dias que é: não vivo 84 anos o mesmo ano e chame isso de vida. Pá, que baita frase, cara. Baita frase, baita frase. Quem escreveu essa frase aí, baita frase, baita frase. Júlio, maior mentira. Tem alguma pra contar pra nós? O que tu acha aí?
Acho que em vários momentos da nossa vida a gente faz aquele... do inglês fake until make it, right? Boa. E é bom, assim, usa isso como uma escada, né? E muitas vezes a gente tem esse pensamento tipo, não sou capaz, eu não consigo. E é o que muita gente fala da síndrome do impostor, né? Muitas vezes. Na nossa área de programação é bastante presente na parte técnica. Mas isso acontece não só em coisas de carreira ou trabalho, mas também na nossa vida. Então, diria que as maiores mentiras que eu já contei para mim mesmo foram coisas do tipo, também consigo. Ou, eu consigo também. Sim. Ou, eu posso fazer. E na maioria das vezes eu consegui. Então, tipo, às vezes a gente tem que mentir para nós mesmos. Que a gente é capaz, mesmo sendo incapaz, para se tornar capaz. Mas na maioria das vezes você é capaz. A maioria é, cara. A maioria Use esse tipo de mentira a seu favor. Não, e pegando bem esse gancho, tem um seriado que se chama Californication. Gosto dele Muito pra caramba. bom. E bastante o lema putaria. de Californication é shit things happen. Cara, merdas vão acontecer. O tempo todo merda acontece. Então, tipo, tu pode estar numa reunião e acontecer uma merda. Ou pode estar num bad talk que acontecer uma merda. Como é que tu vai lidar com isso e seguir? A vida é um negócio, entendeu? Tipo, vou tocar ficha. Então, se tu entender que tu quer fazer aquilo que tu falou, não sei se consigo. Mas se tu não fizer nada, pode ser uma bosta. Então, faz alguma coisa que pelo menos tu aconteceu uma bosta tentando fazer alguma coisa. Então é isso aí, cara. É que talvez eu tava conversando com um amigo meu, o Natan, fica um abraço aí. Natan, quem quer mandar também abraço aí, pode Natan. mandar, escrever ali embaixo que eu vou mandar. A geração, principalmente os mais novos, a gente subestima muito o poder do tempo, né? A gente acha que a nossa carreira, assim, ó... Eu lembro que tava na escola, assim, eu achava que eu ia sair da escola e ganhar 15 mil por mês, assim. E a gente esquece que a gente tem que passar pela prova do tempo. As coisas demoram a acontecer, não é do dia pra noite. Você demora muito. Quanto tempo leva pra você fazer pra chegar a um nível de engenheiro level 3 ou sênior? Você leva 10, 15 anos, né? Não é isso? Pra um cara que estuda muito, 6 anos, vamos supor, se dedicando a uma tempo tecnologia. da vida. E a gente quer já colher louro assim do nada, porque acho que talvez a tecnologia nisso, às vezes... Os meios de mídia social prejudicam a nossa visão, distorcem com a visão do tempo, né? Eu tava vindo pra cá, eu vi uma McLaren, eu disse, caralho, velho, uma McLaren, velho, um treco de 8 milhões tá ali na minha frente. Eu pensei, eu quero ter uma McLaren. Tá, mas como é que eu consigo ter uma McLaren? E aí você vê assim, eu tenho que ir desconstruindo aquele negócio pra saber o que eu faço todo dia. Porque é tipo a academia, né? Mas tô há 3 meses da academia e não mudou nada. Porque leva anos pra você ter algum resultado. Mudou, cara, a mentalidade. Se o cara Então... tá 3 meses todo dia na academia, o essencial tu já mudou, que é o hábito e a mentalidade. E Agora, às vezes a gente esquece se tu que o hábito e a começa mentalidade todo dia um pouquinho, cara, aí vai mudar. Aí vai mudar. A história do 1% por dia, né? 1% por dia. Eu chamo de baby steps. Gosto de chamar Baby assim. steps. Olha, só vou adotar isso. Quanto termo em inglês saiu, né? A gente é americanizado pra caramba. Porque também foi ver o Grand Canyon, né? Então a gente... Só não falei italiano hoje porque o pessoal não viaja. Não, mas capite o que eu tô falando ou não? Capisco? Olha ali, o Júlio fala até alemão. Então, se Capisco. quer falar alguma coisa? Nine. Não, em alemão, vou mudando. Eu só sei falar em alemão Scheisse, que eu aprendi com o Júlio. E pessoal, lembrando que nós temos patrocinadores que estão apoiando aí nossa jornada como podcast. A gente tá no 11º episódio, tá evoluindo pra caramba por causa dessa galera que acredita. A Mentat tá junto com nós e ela é uma das empresas que consegue fazer acontecer. Chama ali registrofeito.com, mentat.solutions e Zuki Consultoria. O que o pessoal faz? Ajuda você a tornar a sua empresa melhor, sendo ela com uma consultoria estratégica, com o registro da sua marca, com mudança de KNAI, com construção do software, do sistema, tirar a tua ideia do papel. E é isso aí. Segue o vídeo. Primeiro, você tem uma grande ideia. Então, essa ideia cresce e se torna um sonho. Um sonho tão grande que você não vê a hora de espalhar para o mundo e inspirar outras pessoas. Aí você investe tempo, energia e dinheiro para transformar aquela ideia em criação. E o que estava apenas no mundo das ideias ganha vida e se transforma em produto, serviço, marca. Todo esforço, trabalho e dedicação ganham vida quando você percebe o potencial que a sua marca tem pela frente. E é para garantir a proteção do seu futuro que a gente existe, para garantir que as melhores ideias façam a diferença na vida das pessoas. Porque você precisa e merece estar protegido. Registro feito.
protegendo as melhores ideias. E aí galera, aqui é o Anderson Silva da Zuc Consultoria, tudo certo? A gente patrocina o Bad Talks, a gente sabe que a gente passa por muitas bads aí, por isso que a gente está envolvido nesse belo projeto. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Zuc, né, de uma forma bacana, aí, a gente ajuda as organizações a prosperarem, né, e por isso que a gente está patrocinando o Bad, porque a gente quer ajudar ainda mais, através da consultoria, né. E a Zuc, ela basicamente é uma empresa de 25 anos de mercado, tem mais de 400 clientes atendidos aí, bem mais de 800 planejamentos e projetos já executados. E nessa jornada aí a gente foi absorvendo algumas áreas de desenvolvimento nas empresas, né? Então a gente tem uma área bem forte que a gente trabalha a estratégia e inovação, então toda a estruturação do planejamento estratégico, a visão de futuro das empresas aí, a própria pivotagem desse negócio através do ciclo de inovação também, né? Temos uma área de análise de viabilidade, então a área basicamente para a gente entender o valor das empresas, fazer um plano de negócios, né, sobre uma expansão futura, né, de alguma forma. Temos uma área de gestão produtiva, onde a gente otimiza a produção, a operação dela através de processos e métodos de Lean, né, de melhoria contínua, né, como um todo. Temos também uma área de governança corporativa, e nessa área a gente estrutura a alta gestão da empresa, toda a assembleia de sócios, conselho de administração, conselho fiscal, e a gente participa também como conselheiro em alguns negócios, né? Temos também uma área de gestão financeira, onde a gente estrutura todas as finanças da empresa, e uma última área, que é a área de M&A, a área de compra e venda de empresas. Então, um pouquinho do que a gente faz aí, de uma forma bem breve. A gente acredita, assim, que tem como fazer diferente, e por isso que a gente quer ajudar essas organizações a prosperarem. Oi pessoal, aqui é a Larissa da Mentat Solutions invadindo o Bad Talks de hoje para falar com você que está procurando por um parceiro confiável de desenvolvimento de software para o seu próximo projeto. Nós da Mentat ajudamos a sua empresa criando produtos de tecnologia. Temos um time de desenvolvimento de software experiente que pode te ajudar em todas as necessidades de desenvolvimento de software. Nós também somos especialistas em desenvolvimento de aplicativos web e mobile, então a gente utiliza as melhores práticas de mercado. Se você está construindo um projeto ou até mesmo está precisando de apoio ou precisa criar algo do zero, nós podemos te ajudar. Entre em contato com a gente, saiba mais. Cara, o que vocês fazem quando vocês estão batendo cabeça em porta e vocês não conseguem resolver uma situação assim, situação de estresse? Como é que vocês resolvem certas situações? Isso aqui tá meio vaga a pergunta, mas assim, tá estressado e não consegue resolver. Dica para como você passar para frente. Do ponto de vista de... E aí eu trazendo para a realidade de programador, vamos assim dizer. Fica xingando a máquina? Meu Deus. Eu chuto a minha máquina, digo não. Né? Não, mentira. Nessas situações, para mim sempre funcionou usar, o pessoal chama de pato de borracha. Né? O termo pato de borracha é fazer de conta que você tem... Muitos têm literalmente um pato de borracha. Você pegar o teu problema... Contar. E explicar para ele. Às vezes o pato de borracha é um colega de trabalho. Que você vai lá... Duan, tô com um problema aqui. Cara, não tá funcionando aqui. Eu tô fazendo a requisição e não tá dando certo. E daí você, enquanto você tá explicando o problema... Daí você, aqui, ó. Aí você... Putz, acontece aquela conselho, cena. Obrigado, Duan. Deu, Duan. Tá, não falei nada, né? Não entendi nada que você tá falando. Esse é um bom primeiro passo, eu diria. Mas muitas vezes o estresse... programação, querendo ou não, é uma atividade criativa. Né? De certa forma, é quase uma arte, muitas vezes. E estresse prejudica. Essa é a verdade. Então, muitas vezes você tem que... ficou ali literalmente horas em cima daquele problema. Cara, vai dar uma caminhada, vai, sei lá, tomar um banho, vai brincar com o teu cachorro... Vai fazer um lanchinho, não sei. Faz alguma coisa diferente. Sai dali. Sai de casa. Provavelmente tu vai voltar em 15 minutos, tu vai ter um... Talvez tu não resolva, mas tu vai ter um pequeno avanço. Um descanso mental que é importantíssimo. Mas eu acho que é justamente isso, né? É o nível de profundidade que você tem que entrar para conseguir programar, para programar bons códigos, né? Você tem um desgaste muito grande, né? Energia, né? Em cima disso. E é engraçado, porque a mente cansa demais e o corpo não, né? E às vezes você tá lá, tu passa o dia todo em cima de um problema, aí você tá deitado tentando dormir e não consegue, né? Aí vem, ou você não consegue dormir, aquilo te irrita demais, né? Ou vem daqui a pouco a solução no momento que você tá mais relaxado, né? Mas isso acho que de qualquer processo criativo é parecido, né? Sim. E eu gosto muito de exercitar, assim, o corpo aí, né? Tipo,
botar pra funcionar o corpo, correr, pedalar, fazer coisas que, me tiram, assim, daquele ambiente, né? Do ambiente de trabalho mesmo. Eu acho que ajuda bastante a voltar depois e conseguir continuar naquela linha de trabalho, enfim, de algo que estava precisando ser resolvido. Muito bom. Não, e até pegando o gancho, já tem várias... Agora eu olhei pro Johnny aqui, mas tem várias vezes que eu falo, isso aqui é pra fazer um corte, né? Mas, tipo, que não é porque é pra ser um corte, mas é que parece aquelas frases montadas. Mas cada vez mais eu tenho certeza de que a vida é uma tríade, cara. Você tem que pensar no corpo, na mente e no espírito. E quando eu falo espírito, não precisa ser espiritual, mas sim ser espiritualizado no sentido de, tipo, descansar a união do todo, assim, a tua energia, o que você acreditar. Se não acreditar em nada, pense nisso também, porque faz todo sentido, cara. Malhar, correr, caminhar, qualquer coisa pra manter o corpo saudável, porque pode ser que tu usa muita cabeça e tu não percebe que teu corpo tá desgastando, compensando. Da mesma maneira, a mente, estávamos conversando eu e o Johnny, e eu conversei com o Cabeludo esses dias, que já participou aqui. Cara, o jogador de xadrez gasta 6.000 calorias numa partida, então é tão estressante quanto é um músculo, e a gente esquece que a gente tem que descansar ele também. Mas principalmente o espiritual, que é ficar de boa consigo mesmo. E isso pode ser andar de moto, que é pro meu amigo aqui, que eu sei que é importante. Isso é botar um disco de vinil e ouvir um Led Zeppelin a todo volume. Ou isso é botar uma música espiritual atrás, tocando com incenso, cara. Faz o que é melhor pra você, mas pensa nesses 3 durante o dia. Depois que comecei a fazer isso, mudou, assim... Eu deixei de ser o doente estressado. Então, quando falo do estresse, a minha maneira de reagir ao estresse é olhar pra esses 3 e pra mim é meta. Então, eu tenho que meditar 150 vezes no ano. Eu tenho que fazer academia 150 vezes no ano. Eu tenho que ler 300 vezes no ano. E daí eu vou lá, nesse dia eu fiz, não fiz, pra tentar chegar. Porque senão eu nunca ia olhar. Eu nunca olhava. A primeira vez no ano que eu tô colocando com um pilar que é saúde mental. Daí essa que é saúde energética / espiritual / que eu falei antes. Enfim, e física. Eu tô olhando pra esses 3 pilares, porque faz toda a diferença. Então, me tornei um Duan diferente nesses últimos 2 meses já. Então, cara, é completamente diferente. Pra mim, é a minha dica. Chegamos ao fim do Momento Coach. É o Duan 3.0. Não, Mas assim, acho que entender talvez o Duan 1.0, o outro era o 0.5. Então, tipo, mas entender que a produtividade, e a gente entende isso porque nós isso, somos cara. técnicos, ela não é algo linear. Não, Infelizmente, você não vai produzir a mesma coisa todos os dias. Não. Assim, é impossível, né? E a gente não... A gente tem que entender que nem o Júlio comentou, né? Não tá legal, não tá produzindo. Dá um descanso, dá uma pausa, volta. Sabe que eu acho qual que é a coisa mais foda? A gente se comparar. Sim. Porque quando eu me comparo com alguém, seja de outra área, eu fico assim, mas o que o Messi estaria fazendo agora? Cara, o Messi deve estar treinando agora. Cara, mas... Cara, eu não sou o precisa Messi, treinar, velho. É, Porra, e claro que acho não. que a gente se cobra muito, tem o mundo da mulher é diferente do mundo do homem, e tem essa cobrança, cada um tem um ciclo de vida diferente. E aí você vê assim, cara, se eu ficar me comparando com todo mundo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Acho que é baixar a cabeça, saber o que é você, procurar se descobrir, fazer teu melhor e... finite. Comparar só se for a si mesmo. É isso aí. Não, pode comparar com os outros também, pra tu ver que, de vez em quando, pra dar uma olhadinha. Não precisa comparar se só com o cobrar. primo. Não precisa se cobrar. Mas tu pode olhar o mundo ao redor. Eu acho que faz sentido. acho Tipo, legal, qual é o meu ponto de partida? Quem que tava comigo Acho naquele que momento? pessoas fodas, você chega a um grande objetivo na tua vida quando você se cobra, mas de uma forma positiva, de querer melhorar. Agora, de se comparar e achar... Cara, porque você vai ter que estar andando lá embaixo para conseguir chegar. Eu nunca vi alguém sempre estar lá em cima o tempo todo. Não tem nenhuma situação. Eu inventei uma frase. Né? É meio louco, Olha né? só. Não, tu é meu. Eu fiz uma... Não é novidade pra ninguém isso aí. Eu fiz. Tem uma pergunta, tava pensando assim agora. Se vocês pudessem falar algo agora que vocês gostariam de falar ou teriam medo de falar, porque amanhã vocês não iam mais existir, qual frase seria? O Júlio tem uma Tá dica. muito profunda essa conversa, Não, gente. é que quando fala de bad, não necessariamente é algo ruim, mas tipo algo que a gente não para pra pensar. Enquanto vocês podem pensam na falar resposta... pra alguém ou qualquer coisa. Enquanto vocês pensam na resposta, o Júlio tem uma história. Eu sei que tem que pensar que foi profundar essa. Mas o Júlio uma vez falou pra mim: eu sempre antes de sair de casa eu vou no banheiro. Porque se eu sofrer um acidente.
Se eu sofrer um acidente, eu não paro, eu não sofro, né? Tipo, pelo menos eu já fiz o que eu tinha que fazer, não faço em mim mesmo. Não é exatamente esse contexto. Achei maravilhoso. E no eu banheiro? aplico isso pro resto da minha vida. Eu vou sair do escritório, eu vou no banheiro antes. Eu penso, pô, quero ir no banheiro? Não preciso, então eu posso andar de carro. É ir no banheiro e tomar água. Porque assim, vamos dizer que tu sofre um acidente de carro, fique preso nas ferragens. Aí você, Olha essa lógica, cara, é muito boa. Cara, tu tá na merda lá. Tu esmorra. E daí, naquele exato momento, tu tá com sede ou com vontade de ir no banheiro, porra. Cara, Uma necessidade básica do ser humano, né? Não, eu não olho de uma maneira tão trágica, mas o que eu olho? Vou sair de casa, putz, se demorar mais do que eu imaginei. Porque já aconteceu pra mim de, tipo, eu passar 12, 14 horas sem poder comer, porque ia de um compromisso no outro, e uma reunião na outra, emendava, e pega o carro, vai pra lá e corre. Sempre nessa, daí, tipo, tu não consegue parar pra comer nada. Eu falei, não, quero ir no banheiro? Não. Quero tomar uma água? Sim. Vou comer alguma coisinha. Beleza, agora eu vou sair de casa. Que daí, se acontecer um monte de coisa no meio que pode acontecer coisa operacional no meio do teu dia, pelo menos não precisei dele. Então não precisa ser uma tragédia, mas às vezes um imprevisto, né? Mas o Júlio, quando me trouxe, ele disse, a pessoa tá na ferragem, tá com vontade de ir no banheiro, tu tem que se ler. E eu pensei, cara, eu nunca pensei nisso, mas que baita lógica. que péssima maneira de se pensar, mas faz todo sentido. Mas sabe que eu gosto muito de ouvir, de assistir o Felipe Deschamps. É assim que fala. Felipe Deschamps. É. Eu tenho anotado pra tentar conversar com o Felipe Deschamps. Não sei porque alguém comentou comigo. E ele fala algo sobre ansiedade, né? Eu acho que é bem comum na área de tecnologia. Principalmente, tu tá ali se batendo um problema, aquilo cria uma ansiedade em você e você vai de 0 a 100 muito rápido, né? Na ansiedade. Você não consegue controlar. E ele tem uma técnica, assim, que ele comenta nos vídeos e que eu comecei a aplicar isso na minha vida, que tem muito a ver com essa trágica, dessa tragédia aí do Júlio, que é você sempre pensar no que o pior pode acontecer. Qual o pior cenário? Qual o pior cenário? Né? Porque você tá pensando no pior cenário, muitas vezes não chegou ainda no último nível do pior cenário, você já percebe, cara, isso nunca vai acontecer. Né? Tipo, é improvável que isso aconteça, né? Então, do tipo, não. Então, acho que faz uma reflexão que a tua ansiedade já vai diminuindo, né? O teu estresse já vai baixando e você já consegue se recompor. Né? No sentido assim. Então, é uma técnica que ele fala bastante, que eu acho que faz muito sentido e que eu costumo aplicar. E é justamente isso. Você chega no último nível ali da tragédia que você tá pensando. Pensa, não, pronto, já passou, não vou pensar nisso. Já tô melhor, já não vai acontecer. Né? Mas tirando a dica prática que a gente deu agora, que era vá no banheiro antes de sair de casa, uma mensagem, é legal isso, uma mensagem que vocês deixariam se vocês não existissem mais a partir desse podcast. Que até, teoricamente, vai ficar eternizado. Então pode ser que daqui 1000 anos alguém ache essa gravação e fale, cara... Olha o que esses humanos pensavam 1000 anos atrás. Não, nós tínhamos que ter estudado antes de vir pra cá. Achei que nós ia falar só coisa do dia a dia, mas coisa que a gente trabalha o dia inteiro. Não, agora isso tem que ficar... Tem que ser profundo, né? Não, filosofando. Mas eu acho que... Eu vou falar de novo uma frase muito clichê, mas a minha resposta seria... assim, viva, faça o que você tiver que fazer, independente das consequências, assim, acho que... Aí tu completou a frase que eu ia falar. Sério? E tem muito a ver com o meu estilo de vida, assim. Eu falei, né, que eu queria ir pro Grand Canyon, eu não fiquei esperando ter um trabalho, juntar dinheiro, ter uma vida confortável, eu fiquei lá dormindo no meu colchãozinho de ar, peguei 3 ônibus pra chegar até lá. Cara, mas eu realizei meu sonho. Sim. Né? E eu falei, ok, agora eu já tô pronta, posso ter um novo sonho, uma nova meta, né? Pra mim era muito grande, talvez pra algumas pessoas aqui que estão ouvindo, que estão assistindo, vai ser uma coisa extremamente ridícula, né? Ou super distante. Ou super distante, né? E claro, eu fiz uma espécie de planejamento dentro daquilo que eu poderia, mas eu não fiquei pensando todas as variáveis. Eu não, em jamais, nos piores dos cenários, eu ia imaginar que eu ia pra lá e ia quebrar o braço. Sim. E aconteceu um cenário extremamente ruim lá. E mesmo assim, no final, eu atingi o objetivo. Então, eu acho que o principal ponto é viver e fazer o que tem que fazer hoje, assim, não deixar pra amanhã. Acho que eu iria numa... Tem uma frase que eu gosto bastante, que é aquela que... Assim, claro, há exceções, né? Não dá pra... Pra toda regra tem uma exceção. Inclusive, essa regra, a exceção é a própria regra. E muitas dessas frases são, tipo assim... Cara, tu não sabe a realidade. E realmente, às vezes... não se aplica. Mas tenta lembrar de você há 5 anos atrás e pensa que provavelmente tu vai estar vivendo o que você queria naquele momento. E use isso como, cara, o que eu quero daqui a 5 anos?
Então, A gente conversou sobre isso aquele dia no Quero Café, sobre... Eu e o Júlio já tivemos vários momentos de discussão sobre a vida em geral, né? Sobre cenários, mas a gente falou, cara, quando eu ganhava isso aqui, eu achava isso aqui muito foda. Quando eu ganhava isso aqui, eu achava esse outro aqui muito foda. E daí, tipo, cara, agora, pô, talvez a gente ache isso aqui muito longe daqui 2 anos, talvez. Teu ciclo sempre foi 2 anos, então, imaginando que 2 anos tu sempre chegou no teu outro muito foda. Cara, talvez daqui 2 anos vai pensar, putz, isso aqui é muito foda. Então, olhar pro passado é muito legal. Então, se o Júlio não existir mais, olhe pro passado. Se a Larissa não existir mais, viva a sua vida. É isso aí. Nós temos a última pergunta do programa, né? Que é a mais importante, que é o maior abacaxi a descascar, né? Ou descascado, no caso, né? Então, acho que essa é o grande final. O que vocês podem dizer? Cara, isso aqui foi a cagada sem fim da minha vida. Ou esse aqui foi o maior abacaxi, ou esse aqui foi a situação mais difícil, esse aqui foi um negócio que, assim, tipo, nunca imaginei que fosse acontecer. Qual que é o maior abacaxi de cada um de vocês aí? Profissional tem que ser, pessoal, Não, pode qualquer ser. coisa. Qualquer um. O profissional é sempre divertido porque faz uma conexão, mas o pessoal também é legal pra É que caramba. o pessoal, se a gente contar, tem que chamar terapeuta, né? É, que aí não, já mas- começa a chorar, já tem que vir fazer uma terapia. Não, quebrar o braço Eu cancelei nos o Estados meu, Unidos. eu mesmo me dei alta. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas você sabe que... Do seu psicólogo? Sim. Vou te falar. Psicólogos por aí, precisamos. Eu fiz a melhor Isso coisa. explica muita coisa. Eu melhorei quando eu saí da minha psicóloga. Eu dei a desculpa assim, não, essa semana eu não posso ir. E aí essa semana virou outra e virou mais uma. E, cara, e aí, sabe por quê? Porque eu tava indo lá falar com ela e às vezes a gente ficava evitando o problema. E ela também não me fazia me bater diferente. Eu falei, cara, eu vou sair e vou tomar no osso, porque eu tenho que tomar no rabo pra aprender. E foi o que eu fiz. Mas talvez você teve que passar por esse processo com ela pra conseguir ver isso Ver dentro os problemas. de si e poder ter É, essa... pode E ser. de certa maneira foi uma alta, né? É, Porque pode se você ser. consegue se reconhecer isso, cara, tu que eu- consegue trabalhar em si mesmo. Eu gosto de pensar, a vida não existe e se, né? E se a gente, o momento que a gente vai pra cá não existe e se, mas e se? Ah, poderia, mas não existe. Mas aí, volte. Pode ser pessoal, eu gosto de pessoal porque é mais fácil todo mundo se ver. eu posso contar um profissional. Pode contar. Foi, eu acho que no meu 3º ano de carreira. Tava trabalhando nessa agência que eu comentei que trabalhei um tempo. E, assim, ocorreram várias coisas nessa agência que foi complexo. Complexo é um bom adjetivo, né? É bom de dizer uma bosta. Mas resumindo a história, tipo, deu uns problemas fortes com um dos sócios. Acabou que vários projetos ficaram meio que escondidos, meio que atrasados, e aí a gente tinha um prazo, assim, curtíssimo para fazer vários projetos. E tinha um projeto em específico que a gente era, tipo, terceirizado do terceirizado. E aí o primeiro terceirizado tava infernizando a nossa vida, com razão, se for pensar, né? Porque, tipo, o projeto é daqui 1 mês, como é que tá? E aí, tipo, que projeto? Né? E aí, Controle total. Foi quase isso, Tipo, descobriram que tinha sido vendido um projeto. Sim, foi nesse nível. Mas não era culpa do pessoal que tinha ficado, era culpa da pessoa que tinha saído. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez, tá? Eu nem posso falar sobre isso. E aí, foi feita uma força-tarefa para entregar o projeto. Né? E o pior de tudo é que esse nosso cliente, ele tava, tipo, ameaçando, assim, se vocês não entregar no dia, eu vou processar vocês. E imagina para uma empresa pequena, né, começando, seria catastrófico. E aí foi feita uma força-tarefa. Força-tarefa é o melhor termo que existe dentro das empresas. Juntaram todo mundo pra temos- resolver. todo mundo pra Deram fazer uma pá e merda. vamos colher essas bosta aqui. Força-tarefa, QG, chamam, como é que Squad, é? squad específica. Tipo, ó, essa squad é uma força-tarefa, cara. Se chamou de squad e força-tarefa, você pode saber que vocês vão resolver uma bomba. Vai ser um extintor pra cada um e vamos te botar no meio do fogo, cara. Com certeza. E aí, a gente tinha 2 programadores na época, eu e mais um colega. E a gente não ia conseguir dar conta de tudo no tempo hábil. Então, qual foi a solução? Terceirizar pro terceirizado. Vamos terceirizar uma parte, vamos chamar... E aí a gente arrumou 2 freelancers, que eram 2 rapazes, que estavam em um momento, diria até parecido na vida, na época, e eles estavam querendo trabalhar por conta.
Então, eles meio que pensaram assim, não, vamos usar isso como trampolim. A gente sai do emprego aqui, a gente começa a trabalhar aí por conta. E aí eu lembro que eles vieram lá na empresa, meteram uma banca assim, tipo, não, porque nós somos foda e tal, nós vamos resolver. Eu lembro que eu na época até fiquei meio, tipo... Porque os caras falaram umas coisas assim, tipo... Ah, vocês usam o quê? Ah, a gente tá fazendo aqui desse jeito. Não, mas esse jeito é muito demorado. A gente faz desse jeito que é mais rápido. Isso na frente do sócio, né? Então, Mas o sócio não era técnico, né? Não. Nunca os caras técnico. metem essa pressão na frente do... Eu e outro rapaz, a gente ficou se sentindo uns bosta. Né? Tipo, os caras devem estar olhando pra nós pensando, meu, os caras estão fazendo tudo errado. E aí, meteram aquela banca toda, pegaram o projeto. Aí, tipo, o trato era assim, eles iam fazer o back-end e nós ia fazer o front-end. Aí, eles, se eu não me engano, eles iam fazer também o front como se fosse do admin na época, né? E aí, os caras vieram lá umas 2 vezes, assim, no mês ali e tal. A gente fez tudo, assim, ó, nossa... Escrevemos o projeto, fizemos todos os diagramas, todos os endpoints, assim, fizemos um trabalho bem bonitinho, assim, ó, a gente precisa disso aqui. E os caras, confia. E aí, né, eles falaram assim, não, a gente entrega pra vocês, isso aí é bem fácil. Até. Em um mês tá na mão. Eles trabalhavam com Ruby on Rails, eu gosto muito do Ruby on Rails também, bom. não tô falando mal da tecnologia de nenhuma maneira, mas tipo, eles falaram assim, não, a gente faz em Rails, isso aí é fácil, isso aí é rápido. Deixa pro pai. Vocês não trabalham com Rails, então vocês são lentos. Scaffold. Mas, tipo assim, prometeram. Beleza. Chegou ali, reta final, até... eu acho que faltavam uns 10 dias. Chegou o rapaz... E vai batendo aquela pressão, né? Nós lá fazendo nossa parte, né? Peleando, hora extra. Trabalhando no sábado, às vezes no domingo. Vamos Fazendo lá. o telhado da casa enquanto os caras deviam estar fazendo a fundação. Pra depois só acoplar. E aí o cara chegou assim... Chegou numa reunião e tal, daí depois ele chegou, falou só comigo assim, viu, cara, a gente tava olhando lá e, meu, front-end, assim, vocês têm mais prática que nós. Então, vamos fazer assim, ó, vocês fazem o front também do admin, e nós ficamos só com o back-end. E ali eu pensei, cara, isso aí não tá mexendo Vai bem. dar merda. Mas pensei assim, cara, se eu disser que não, provavelmente Vai atrasar dar. o projeto. É, então, beleza, vamos abraçar mais essa parte. Ok. Chega ali, o prazo era segunda-feira. Era quinta, a gente marcou uma reunião com eles na sexta. Não apareceram. No sábado a gente mandou e-mail e tal. Nada. E aí? Né? O combinado, vamos dizer assim, era no sábado a gente trabalhar, e se precisasse no domingo também, para integrar as duas partes. Mas nenhum sinal de vida, né? Eles já tinham recebido. Eu acho que tinham recebido um pedaço. Sempre, né? Sempre. E aí, no domingo de tarde, era umas 2:30 da tarde, o pessoal falou assim, mandou um e-mail, né? Então, pessoal, avaliamos aqui... E eu nunca vou esquecer dessa frase que estava no e-mail. Infelizmente, nós não tínhamos entendido que quando salvava um registro, teríamos que salvar uma caminhonada de tabelas. Esse foi o termo, uma caminhonada de tabelas. Fica a dica. E aí... Se falarem caminhada de tabelas pra vocês, já sabem, vai dar bosta. Eu na hora só pensei assim, cara, mas eu entreguei todos os diagramas ali, tipo... Tinha tudo que ia acontecer. Fiz assim um by the book, assim. Aham. Fiz... E os caras não viram isso antes. Porra. E daí eles falaram assim, vamos precisar de mais 2 semanas. Cara... Entregaram em 6. Não, então... né, ferrou, né? Tipo, segunda-feira, senão era processo. Né? Aham. Era esse o discurso do nosso cliente. E aí, cara... Putz, e agora? E agora? O pessoal tava desesperado. E daí eu lembro que assim, era domingo. Eu tinha... Na época eu tava meio que virando moda ou a stack... Acho que era... Putz, não vou nem lembrar o nome. Mas era basicamente a Min Stack. Mongo, Express, sim. Angular e Node. E aí... Eu tava lendo um material, por acaso, aquele dia, e eu pensei, cara, vou fazer um teste aqui e tal. Consigo fazer numa tarde isso. E aí, tipo assim, pra fazer uma API era muito fácil, muito rápido, muito prático. Mas a que custo, né? E aí, assim, eu consegui fazer um endpoint, sei lá, lendo o tutorial ali em 10 minutos, eu pensei, cara, será que... E eu comecei ali a fazer e tal. Fui fazendo mais uns endpoints, fui fazendo as coisas salvando ali e tal. E eu pensei, cara...
talvez eu consiga. E ó, fui, virei a noite. Domingo ali, tarde inteira, noite inteira, madrugada inteira. Cheguei na segunda-feira ali, me sentindo quase um semi-herói ali, ó, galera, eu tenho uma solução, né? O Júlio entrando. Cheguei lá, assim, ó, eu vou conseguir fazer isso. Vamos lá. E aí, cara, eu fiquei, assim, ó, na segunda-feira a manhã inteira, sem dormir, né? Dormi, eu acho que meia hora depois do almoço. Tomei um Red Bull, tarde inteira. O rapaz que trabalhava comigo trabalhou na segunda inteira, fez hora extra também. E assim, eu acho que ele ficou comigo também até o final. 11h30 da noite, a gente meio que conseguiu fazer funcionar, né? Um deployzinho. E enviou o link pro cliente. Ó, tá entregue. Não processe. Não processe. Basicamente é isso. Isso aqui é meia hora pra não ser processado, igual o trabalho de escola. Depois manda uma correção. É isso aí. E aí, tipo, eu não lembro de cabeça agora quantas horas foram, mas tipo, foram umas 30 e poucas horas de trabalho ininterrupto. Não preciso nem dizer que eu tava caindo, né? No final. E aí, na semana seguinte ali, chamaram o pessoal ali, né? E houve, foi aquela cena, tipo, porra, cara, vocês não entregaram em um mês o que os caras fizeram ali em um dia, né? Tipo, e nós ali, tipo, né? Cadê o sabidão que sabia o que era bom de usar? Só que não dá pra dizer que tava tudo certo, né? Sim. A gente ficou quase um mês só fazendo correção. Imagina. Aquela versão... depois bota o avião voar e depois vai trocando o motor enquanto pega fogo. Mas descascamos o abacaxi de não tomar o processo. Muito bom, cara. Mas que legal. Foi complicado. Que baita história. Boa história. Lari. Depois dessa fica difícil, hein, Lari? Cria uma expectativa, assim, hein? Pô, eu tenho bastante histórias, assim, de virar noites e emendar coisas, mas eu acho que uma história que eu tenho foi quando tava no começo, assim, da minha carreira, como eu era analista de projetos, que ninguém nasce gerente de projetos, né? Você faz toda uma caminhada. E eu era uma analista de projetos tentando mostrar trabalho, né? Eu queria mostrar porque, né, que liderança, né? Toda essa parte aí de você poder gerenciar um cliente e tal. E aí eu lembro de um vendedor, assim, de um cara do comercial que entrou na sala, assim, tipo, abriu a porta, assim, e tipo, numa empresa que eu trabalhava, obviamente não foi na Mentat, pessoal, consegui um cheque em branco. Como assim um cheque em branco? Achou na rua, meu querido? Não, eu achei um cliente que deu pra nós um cheque em branco. Eu pensei, meu Deus, lá vem, né? E aí, claro, né? O cliente tá com o cheque em branco, a gente faz o quê? Daí todo mundo repete na sala. A gente pega, né? E em resumo, o cara tinha vendido um troço, assim, gigante, assim, pra um cliente. Que era um dos maiores clientes da empresa. Então já tinha toda uma régua de relacionamento. A tensão já sobe na hora, né? E uma coisa você, né, tem um cliente novo, tem toda uma estratégia, né, de cronograma que você pode trabalhar e montar. Não, era um cliente que era grande, pagava toda a conta da empresa. Se a gente não entregasse o projeto, era tipo aquela história. Muita gente vai ser desligada, né? E, enfim, o cara vendeu o projeto, saiu da empresa, vazou, não acompanhou. E o projeto caiu no nosso colo, assim. E era um projeto que a gente não tinha nada, né? Não tinha nada relacionado ao que a empresa fazia. Então tinha que fazer tudo do zero. E foi mais ou menos a lá julho, assim. A galera... Mas tinha o cheque em branco. Tinha o cheque em branco. E ele ganhou uma porcentagem. E assim, era um cliente super grande, com multas, com uma série de etapas. E a gente ficou, tipo, não foi 3, 4 dias. A gente ficou uns 3 a 4 meses vivendo de hora extra, assim. O desenvolvedor indo trabalhar no sábado, no domingo, à noite. Criando 1000 coisas ali, 1000 funcionalidades pra gente conseguir atender o que tava no requisito, assim. Então foi... tipo aquele projeto, quando termina, você fala, meu Deus, quero ir embora. Quero ficar uma semana sem falar com ninguém. Não aguento mais ver isso aqui na minha frente. Então, assim, foi exaustivo, assim. Mas depois, com o tempo, você aprende a negociar melhor as coisas, né? Não receber tanto top-down, assim, né? Você começa a ter mais poder de influência pra falar, não, peraí, vamos... Sim, não aceita mais cheque em branco. Mas quando a gente normalmente é júnior, analista, vem, né? Vem de cima e vem o trem descarrilhado e você é o que vai executar. Você é a operação. Então, você tem que se doar pra entrega sair lá no final, né? Eu tive uma vez numa empresa que eu trabalhava com elétrica, né? E a gente teve a ideia de mudar todo o processo, a logística do ambiente que a gente trabalhava pra fazer uma esteira. Passa daqui, quando daqui vai pra cá, daqui vai pra cá.
na prática, quer dizer, na Na teoria, baita ideia. Não tem como não funcionar. Aqui tu começa o quadro, terminando aqui, vai pra cá, daqui tu bota os barramentos. Cara, virou uma zona que a gente passou talvez um ano pra conseguir fazer o negócio funcionar, cara. Foi bem nessa do tipo, alguém chegou, deu a ideia e falou, cara, é Tá isso contigo. aqui. 2 Só semanas fazer. depois esse gestor foi embora. Mas toda cagada, o chão pintado e tudo já tinha acontecido. Nossa, eu lembro que foi sofrido, cara. Porra, eu lembro que... Nossa, é bem isso aí. Chegou o queridão e falou, essa é a melhor maneira. E todo mundo, cara, é a melhor maneira. Confiamos no cara. 2 vezes por semana depois o cara não tava. Nossa, o que nós estamos fazendo mesmo? Por que nós estamos fazendo isso? Ninguém mais sabia porque nós estávamos fazendo, cara. Era muito, muito legal, cara. Vamos lá, de bad, eu acho que é isso aí, né? Hoje foi um dia legal. Eu esperava mais tretas, mas foram boas tretas. Né? Mas tem que Temos segurar. que preservar os NJ, né, gente? Mas muito obrigado por compartilharem aí. Nós temos um momento que o nosso produtor, ele ouve tudo que tá acontecendo no programa. Ele fica aí anotando, né, nossas peripécias e o que é falado. E agora ele compartilha com nós o que ele... Né, a frase de caneca. Se quiser... Hoje temos 2 convidados. Acho que faz sentido fechar 2. O que tu acha, Johnny? Galera, já temos 2 aqui, sim. As 2 Fechou? estrelinhas que eu tenho aqui. É isso uma aí, de então cada, vamos. por Uma pra Júlia e uma pra Larissa. fechou, Vamos ver. Exatamente. Exatamente. Uma de cada um. As 2 melhores da minha lista aqui. Me conecto muito com as 2. Dicas de passagem. Me conecto com todas, né? Normalmente sim, todos né? os episódios é uma... É porque tu é Diversão. o cara que oscila entre várias áreas, né? Exato, Também tu pega, pô, o exato. Johnny tá no marketing, o Johnny tá no desenvolvimento, o Johnny tá na venda, o Johnny tá na gravação. Então tu já passou por várias etapas, né? Exatamente. E falando em estar em várias áreas, né? A gente até trabalhou junto por um tempo, né? Eu e a Larissa. Eu já fui programador e migrei pro design. Então, quando a Larissa falou assim, eu sei falar a linguagem do usuário e a linguagem do desenvolvedor. E é muito bacana isso porque você, como que eu vou dizer, você não tá vendido na situação, sabe? Você consegue articular os 2 lados e conectar muito bem. E eu lembro quando eu trabalhava com design, no momento de vender o design pro programador era muito mais tranquilo, sabe? Porque eu já fui programador e eu entendo da dificuldade. Então, é bacana quando a pessoa transita e quando ela vai buscar conhecimento, porque assim, ó... E gostei quando o Júlio falou também que ele se interessa por design. Cara, é raro um desenvolvedor começar a pisar em outras áreas. Normalmente ele fica No quadradinho, né? conservador, né? E fica ali com a sua capa do super-homem tentando resolver problemas do mundo com código. E o problema ele vai muito além do código. Vocês sabem muito bem que vai muito além do código. Então gostei disso, muito bacana. Me identifiquei. E da parte do Júlio, cara, essa tocou fundo aqui porque, de novo, toca num momento de vida que eu passei. E é a frase menor de todas da lista aqui, como pode, né? A menor frase é a que mais tem sentido pra mim aqui. Por que não? O por que não, ele também mudou caminhos na minha vida. O por que não fez eu, por exemplo, chegar aqui hoje e estar gravando com vocês. Porque eu disse um sim pro por que não, né? Então foi o dia do sim e isso me trouxe aqui. E é muito engraçado que no último dos por que não, eu lembro que eu passei uma noite sem dormir para tomar a decisão de seguir em frente no porquê não, sabe? Tipo assim, passou um filme na cabeça, eu peguei tudo o que ia acontecer em um ano depois daquela decisão, montei um roteiro, um filme e aquilo rodou na minha cabeça a noite toda, sabe? Eu antecipei tudo aquilo, sabe? Como se eu conseguisse pegar uma partida de xadrez lá e antecipar todas as jogadas e sofri com aquilo naquele momento. E eu falei, por que não? Então bora. E fui em frente. E aí me lasquei, né? Sim, foi um momento complicado, um momento... Por que não? Por causa disso. Na hora tu fala, não, por que não? Daí quando começa a acontecer mesmo, mas por que sim, cara? Também não precisava, né? Exatamente. Mas, cara, o mais louco é que assim, eu passei pela tempestade e depois abriu. Entendeu? Então assim, só quem passou pela tempestade vai dar valor para aquele sol que vem depois. E foi o porquê não que me levou lá, cara. Então, assim... Legal. Muitas vezes tu tem que tirar o chapéu do cara acomodado que tá fazendo sempre a mesma coisa. Tu tem que pensar no porquê não. E a trajetória do Júlio foi isso, cara. Foram vários porquê não que trouxeram ele hoje aqui. E eu tenho certeza que se ele pudesse tentar ajustar alguma coisa no caminho, ele ajustaria pouca coisa. Ele, né, usaria o conhecimento assim para, poxa, eu vou andar mais rápido.
mas os por que não eu vou continuar seguindo. E eu encorajo as pessoas a fazer essa pergunta do por que não. E acho que precisamos de pessoas mais corajosas, porque, afinal de contas, né? Por que não? Por que a gente não pode experimentar? Boa. Sofre no começo, mas vai. Sofre no Direita, começo, né? sofre no meio, sofre no fim, mas é sempre divertido. E pegando... Então, por que não? E transitar... Hoje eu anotei essa frase, olha. Ter a relação humana como base facilita a transição de áreas técnicas para áreas humanas. Então, como dica, eu acho que faz todo sentido e tem super sinergia com o que a Larissa falou. Aprenda a se comunicar com mais de uma área, porque isso com certeza vai engrandecer o teu trabalho. Se você é um programador, aprenda a conversar com o teu colega do lado designer. Se você é designer, aprenda a conversar com o pessoal do Recursos Humanos. Eu acho que essa dica aí profissional faz todo sentido. Recados finais... Quer trazer o que para nós hoje, meu guri? Hoje eu gostaria de agradecer aí aos nossos queridos participantes e também agradecer a todo o pessoal aí que nos assiste, acompanha. Pode deixar lá a sua mensagem, eu vou começar a ler com muito carinho. E depois de muito estudo, eu entrei em contato com o pessoal aqui da NASA e descobri que 9 dígitos pode ser no máximo 999 milhões. Então, pra gente que tava em dúvida... Pra quem não sabia quanto era 9 dígitos... 999 milhões é o máximo que se faz com 9 dígitos. Lari. Boa. Agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar experiências, né? De fazer essa troca. Ao Júlio aí que me atura todos os dias. Faz parte do jogo, acho que a gente tem muita sinergia, tem muito team player, né? E é isso aí. Agradecer a Deus, a minha... Não. Primeiramente a Deus, isso aí. Obrigado, professor, que me botou no jogo hoje. Os 3 pontos estão garantidos. Agradecer aí o convite para participar. O Johnny estava falando ali, eu até pensei... e aí, topa um vinho aí no podcast? Por que não? Por que não? É isso aí. Entendi um vinho. Eu também entendi vinho, mas eu pensei não era vinho porque o Júlio não topa um bebe. vinho no podcast? Eu falei assim, no podcast, por que não? Começar a Esse é um trazer convite? bebida mesmo. Isso aí, gurizada, isso aí. Mas obrigado novamente por terem participado. Galera, se inscrevam no nosso canal. Compartilhem, manda Dê pra seu galera. like. Voltamos, dê seu like, faça esse tipo de coisa. Eu pedi isso. Valeu, gente. Obrigado pela participação e até a próxima, né? Valeu. Valeu. Isso aí.